Não se mata, gente. Quero aqui cumprimentar Rogério Ribeiro, já agradecer por sua estadia em atender a nossa convocação e agradeço também em nome da comissão a sua disponibilidade nesse momento e dou aí as considerações iniciais à sua pessoa. Fique à vontade, microfone é aberto. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, às pessoas que estão aqui acompanhando, as pessoas em casa. Meu nome é Rogério Ribeiro, trabalhei durante 8 anos na gestão, como coordenador de defesa civil e coordenava também manutenção de prédios públicos. Obrigado. Sou formado em gestão de obra pelo UFMG, fiz serviço social, sociologia, eu sou programador em neurolinguística, palestrante, ambientalista e fotógrafo. E durante esse tempo todo, eu gostaria que, se o senhor me permitir, presidente, sim, eu queria primeiro embasar determinadas coisas que eu percebi. Porque quando a gente vai participar dessas coisas, a gente muitas vezes já não acompanha, porque realmente é grande. Aqui nós estamos chegando hoje a 4, 5 horas de trabalho, e as pessoas que estão em casa não acompanham isso. Então, as pessoas ficam meio sem noção do que acontece. E eu, depois que eu fui chamado, a ficha caiu, eu comecei a ir nos vídeos e comecei a ver os procedimentos aqui. E foi de minha estranheza muito grande, porque todo mundo sabe que eu sou de um grupo político que participou de tudo que está sendo investigado aqui, um grupo político que para fazer parte, eu também, vários outros estão sentando aqui, só que eu estou achando assim, um negócio meio sem noção, que eu acho que eu consegui captar nos vídeos, as pessoas notaram. Primeira coisa, daqui a pouco eu vou fazer um juramento, dizer a verdade, mas também me concede o direito de permanecer calado em determinadas situações. Eu posso até ter o direito jurídico de permanecer calado. O direito moral e ético eu não tenho, porque eu entrava na casa dos outros para pedir voto para as pessoas, eu sentava com outras pessoas e embutia sonhos nas cabeças delas para as coisas melhorassem, são pessoas que queriam que a cidade melhorasse. Eu tinha palavra no grupo político, decidia, no meu cargo, eu decidia coisas que interferiam na vida das pessoas, e no meu cargo político eu decidia, muitas vezes, até uma pessoa que podia fazer parte do grupo, ou não, eu tinha voz ativa, e todo mundo aqui sabe disso, não adianta vir aqui mentir. Então, eu não tenho o direito ético e moral de permanecer calado. Outra coisa, eu vi algumas pessoas falando que elas estavam aqui de convidadas. Eu, se eu fosse convidado, não estaria aqui nunca até essa hora com fome, que eu estou com fome. Então, não é convidado, não. Nós aqui, eu já fui convidado dessa casa, eu recebi uma menção de aplauso aqui para serviço. Mas agora, eu estou aqui como uma pessoa, a posição do nosso grupo, eu represento um grupo que está no banco de réus. Nós estamos na condição hoje de investigado, de réus. Eu estou aqui, eu tenho consciência disso, tá? Algumas pessoas falam, não, eu fui convidado. Se vocês me convidassem, eu soubesse que era um convite, eu não viria. Estou convidado para casamento, aniversário, então as pessoas estão sem noção. Tá? A condição nossa não é boa, é vergonhosa. Nosso grupo chega a esse ponto. Padre iniciou esse grupo comigo lá atrás, e o interesse nosso era construir uma cidade melhor, uma cidade que todos pudessem viver bem, uma cidade que gerisse bem o dinheiro público, e hoje nós estamos na condição aqui, todos nós, de investigado, porque ninguém do nosso grupo pode dizer que, de uma maneira ou outra, está isento de tudo, não. É uma coisa que nós construímos, fizemos o que quisemos durante muito tempo, ditamos os rumos da cidade e chegou nesse nível que estamos hoje. Então, nossa condição não é de convidado, não é de chegar aqui e aparecer, não é de desrespeito de chegar e achar que está por cima. Não, nós estamos embaixo. Nosso grupo hoje está no banco dos réus. E, quando o Edson fala que vai fazer que isso é uma quadrilha, eu, que não sou leigo, não sou idiota, sei que se por acaso pegar um juiz em linha dura e ele chegar a falar assim, realmente houve uma quadrilha, todos nós, ano que vem, estamos com tornozeleira eletrônica na canela. É isso. Só que algumas pessoas acham que não vai dar nada. E eu fico bobo com essas pessoas. Por quê? Se vocês forem aí na internet agora e colocar aí Adão Pereira Santos, vocês vão ver lá que aceitaram a denúncia contra ele na época, vocês vão ver 23 pessoas que trabalhavam na prefeitura que estão hoje processadas. É processo criminal.
É processo civil que eu vou pagar uma multa, vou pagar uma cesta básica, não é criminal, é para ser preso. E nós hoje caminhamos também com o juiz que é galinhador disso aí, isso é para esse nível. Então não tem nada de chegar aqui e achar que está por cima, não, que não está, não. Nossa situação é ruim. Obrigado, Rogério. Passo a palavra ao doutor Marlon para o juramento. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. O senhor foi convocado aqui como testemunha e, na condição de testemunha, o senhor tem o dever de responder aos questionamentos com a verdade, né, sob pena de falso testemunho. E, se porventura algum dos questionamentos for trazer alguma consequência criminal ao senhor, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Sim. Obrigado, doutor Marlon. Iniciando as perguntas da 10ª reunião da CPI do Obras da Câmara Municipal de Matosinhos, em 9 de maio do ano 2022. 23, desculpa. Primeira pergunta, direcionada ao senhor Rogério Ribeiro. Quando que você iniciou os trabalhos na prefeitura, senhor Rogério? Eu iniciei na primeira gestão de Antônio Divino em 2013. Qual setor que você ocupava? Eu era coordenador da Defesa Civil e depois passei a coordenador de serviços, obras no serviço público também. Você já respondeu, mas eu vou perguntar novamente, só para a gente dar uma sequência no processo. Sim. Quanto tempo você atuou neste setor? 8 anos. Qual o motivo da sua exoneração? Eu posso dizer que o motivo inicial é Deus me dando livramento, que eu sou muito temente a Ele. Agora, se for olhar os fatos que aconteceram, na época, tinha algumas coisas que não estavam andando legais dentro do nosso grupo, a gente via, a gente conversou, e eu acho que eu tentei dar um de Tiradentes dentro do grupo. Eu tinha um certo prestígio político, eu juntei um grupo de servidores, outras pessoas também, agentes políticos, fizemos um grupo e começamos a nos reunir para quê? Para tentar trazer o sonho de volta à época, lá de Antônio de Pádua, para as coisas andarem direitinho. Eu cheguei a comentar com o Pádua e chamá-lo também para isso. Ele falou, por ser mais vivido, mais inteligente que eu na política, falou assim, Rogério, não vai funcionar, eu vou continuar. Então, montei esse grupo. A intenção desse grupo era, depois da eleição, pegar essas pessoas que hoje são os pontos principais aqui na CPI da investigação e sumir com elas antes que elas causassem mais algum transtorno para a gestão. Não foi aceito isso, acabou que deu certo a política, mas não deu certo essa coisa. E também não me coloco como santo aí não, por quê? Porque se tivessem aceito, na época eu pedi um cargo, eu queria ser o secretário, que era a única maneira de estar em cima, porque as decisões, você não sabe o que acontece lá, para estar nas reuniões e bater de frente com esse pessoal, para garantir que Zélia realmente tivesse um governo de defesa. Essas pessoas, toda essa reunião, se comprometeram a ser a defesa de Zélia contra qualquer um. Nós tínhamos condições de fazer isso. Só que aí passou o tempo, não foi aceito, eu comecei a desanimar, então eu falei, não, vai continuar o grupo que está aí mesmo, então não dá. Quando eu cheguei, eu fui o último a ser chamado, no dia, se não me engano, dia 23 de dezembro, o último, para saber se eu ia ficar. Aí me propuseram continuar no mesmo cargo, continuar do mesmo jeito. Eu falei assim, mas vai continuar no mesmo cargo, do mesmo jeito, as coisas como estão, do mesmo jeito, tudo certinho? Sim, é. Então, para mim, não dá, não. Mas qual que é a parte minha que eu também não posso me omitir? Se eles tivessem falado assim, não, vai lá, então você já está aqui, você já vai receber um cargo secretário, eu estaria no mesmo lugar que eles. Estaria no mesmo rumo. Então, eu não tenho negócio de dizer assim, mas você não foi porque tiraram você, aquele trem, porque você achou, não concordava com nada? Não, porque não me deram o cargo. Não me deram o cargo. Não me deu o cargo foi a intervenção de Deus para não ficar lá. Mas se me desse o cargo, eu tinha ficado. E aí eu ia continuar a minha luta, já existia uma luta minha com esse grupo, eu tinha um grupo à parte, que era tentar retirar esse grupo. O grupo se mostrou muito forte. Houve uma outra reunião para avaliar se meu nome ia ou não. E essa reunião é do grupo de cima, da cúpula, segundo as pessoas que me informaram. Quando você fala esse grupo, essas pessoas, essas outras que estavam lá, de quem você fala propriamente dito, Rogério? Do meu grupo que eu juntei? Que estava na cúpula. Quem era da cúpula que estava contra o Rogério? A cúpula juntaram Fabiano, Fernando, Antônio Divino, é lógico que Zélia, senão não teria sentido, né, da prefeita estar lá. E acredito que Vinícius dois, não sei, a pessoa que me contou esses três, que é os que ficaram veemente contra meu nome.
Então, você já tinha aí uma oposição interna dentro de um grupo que você acreditava. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos assim, não é nem acreditável, que para mim já tinha que sumir mesmo. Mas é um grupo que tinha um comando que eu achei que estava sendo quebrado na última política. Eu cheguei a falar isso com o padre, eu cheguei a chamar padre, está acontecendo isso, isso e isso, nós fizemos um novo grupo, vamos quebrar isso. Eu falei, Rogério, você não vai conseguir enfrentar esse povo. Você não vai conseguir, você é ingênuo demais. E eu chamei, não quis participar, eu falei assim, pois eu vou, você lembra disso, padre? Eu vou e eu acredito que vai dar uma mudança. Não, mas aí eles conseguiram me minar e eu saí. Essa relação de você, do seu grupo, quando você diz um grupo A e o grupo B, era só entre você ou tinha outras pessoas com você dentro dessa condução, contra esse grupo que você trata aí até mesmo como grupo do mal? Contra o grupo em si, eu acho que tinha mesmo lá uns 4, uns 5 que se mostravam neutros, mas achava que a gente estava certo, porque eu colocava os fatos, colocava tudo. Quem né, eram os que boas. liderava dentro de vocês aí, junto com você? Só eu. Só você? Não, só eu. Só eu conduzi. Eu fiz uma carta na época, mandei a cada uma dessas pessoas dizendo tudo, tanto que o plano de governo de Zélia, na época, foi construído nessa reunião, foi construído dentro dessa reunião, e aí que eu não posso me eximir de culpa do que foi feito. Por quê? Hoje você chega aqui, vou dar um exemplo assim pequeno. Se você descer aqui a rua Bonfim, hoje, não sei se a não ser que for lá agora e tirar, mas você vê a rua Bonfim, você vai ver árvore de todo tamanho. Lá tem uma frutinha que a gente gosta de comer muito, uma amargosa, que a gente gosta de comer muito. Como é que ela chama? Esqueci o nome dela agora. Jurubeba. Tem um pé de jurubeba lá, já está até frutificando. Eu não entrei na casa de nenhum dos senhores que estão me ouvindo, as pessoas que estão aqui, para pedir para a cidade, prometer a vocês que a cidade hoje estaria no ponto de ter um pé de jurubeba numa rua, que é a maior rua de Matozinhos, que liga o centro até o distrito industrial, e essa rua tivesse um pé de jurubeba hoje, sem contar os outros mares, frutificando no meio da rua. Eu não pedi isso para ninguém. Eu pedi para continuar um trabalho, o trabalho era bacana, ninguém pode negar. O trabalho do senhor Antônio era bacana, era bem feito, tudo ali, a cidade funcionava. Eu não pedi isso. Então, é vergonhoso hoje ter isso. Quando eu me sinto assim, quando a pessoa vê uma coisa dessa hoje, eu me sinto um estelionatário político. Porque, a verdade, nós somos isso. Nós entramos nas casas das pessoas, prometemos algo que não veio. Então, hoje não tem condição. Um amigo meu até pediu assim, Rogério, vamos aproveitar aí agora que a política está meio bagunçada, ninguém sabe o que vai dar, por que você não candidata, você vai assim, deixa eu falar com você, eu não tenho voto nem para ser rei do amendoim. Eu não tenho condição de entrar na cara da pessoa e pedir voto nem para rei do amendoim, sabe por quê? Porque o que eu vou dizer para essas pessoas? Todo dia os vereadores falam aqui que sumiu 15 milhões, só milhões, sempre milhões, 15 milhões. Eu ando na cidade, eu sou nascido e criado aqui. Então, eu sei muito bem o que as pessoas estão passando, eu ajudo algumas pessoas. Você não tem a rua esburacada, mato, isso aí não é mentira, gente. Nós estamos tentando, muitas vezes, dourar a pílula, mas não, o trem é feio mesmo. E eu fiz parte. Gente, não tem como eu chegar aqui agora, e eu fico bobo quando chega aqui algumas pessoas, eu sou cristão. Você coloca a Bíblia debaixo do braço, você sobe para... E eu falo cristão evangélico e católico, eu sou também, sou evangélico, mas tem uns católicos que também são cristãos iguais. Você só vai fazer pregação, ministrar a palavra, vai com a Bíblia debaixo do braço, prega para a igreja, que meu pai é pastor, todo mundo, e você chega aqui e fala que não está acontecendo nada. Como assim não está acontecendo nada? Todo mundo... Eu não sou cego, graças a Deus. Eu levanto de manhã e agradeço a Deus por ter o dom da visão. Tem pessoas que são, mas eu não sou. E se eu fosse cego, eu ainda teria que ser surdo, porque também falam muito. Então, eu não me vejo condições, eu não vejo condições de ninguém do nosso grupo chegar numa casa de uma pessoa, sentar com ele, igual eu já sentei muitas vezes, até com algum de vocês. Eu fui na casa de Marco, pedi voto para a mãe dele, e sentar lá e vender uma coisa que eu já vendi uma vez, estava estragada. Isso é vender um carro que não anda. Isso é estelionatário, isso é crime. Então, se não é um crime que pode me levar para a cadeia por causa disso, é um crime pelo menos moral. Então, hoje eu creio que nós não temos moral nem ética para sentar na casa de alguém e pedir voto. A pessoa vem falar comigo, por que você não candidata? Porque eu não tenho voto nem para o rei do amendoim, porque eu não tenho moral. Rogério Ribeiro, quando você fala do senhor Fernando, você fala o Fernando Fonseca, Sim. hoje secretário de Planejamento. O Fabiano, chefe de gabinete. Sim. E Antônio Divino, ex-prefeito de Matozinhos. Sim.
A prefeita, com tudo o que aconteceu enquanto você estava lá em 2016, até 2016, a prefeita sabia dessas desavenças, sabendo que ela, como vice-prefeita, tinha todo esse contexto aí para estar indagando você, para estar questionando? Em algum momento houve essa conversa juntamente a ela? Deixa eu te falar, o grupo, hoje, eu vou até fazer uma outra colocação aqui, se me permite. Eu deixei muitos amigos do centro administrativo, deixei meus irmãos de fé, igual a Luciano e Sargento Vicente, eu tenho como irmãos, outros amigos, Luísa, e muita gente que eu trabalhei lá. Depois que eu saí da prefeitura, eu nunca mais pisei no centro administrativo, nem para visitar ninguém. Meus amigos de muito anos traziam comida para mim, eu ia na casa deles, amizade. Por quê? Porque chegou para mim, e isso aí foi uma coisa bem direta, que a prefeita não gostava de mim. E é interessante, porque dentro do que acontece hoje, eu sou o único que gostei dela. Onde que ela estiver me vendo aí, eu coloquei meu pescoço na forca, quando eu fui um Tiradentes da vida, e coloquei, porque eu fiz de tudo, e fiz de coração. Eu largava serviço 4 horas da tarde, saía para fazer campanha, voltava muitas vezes meia-noite. Eu acompanhei ela na hora que ela estava com medo de andar na rua, acompanhei. Quando ela machucou o pé, eu não fiquei triste por questão política, não, fiquei triste porque eu gosto dela, e gosto dela até hoje. Porque ela não gostar de mim não impede de eu gostar dela. Acho que é uma pessoa boa, uma pessoa... até certo ponto ele me prova o contrário, uma pessoa honesta, uma pessoa de bom coração, mas uma pessoa extremamente conduzida. E eu falo por quê? Eu estive lá, enfrentar esse grupo frente a frente, igual eu fiz, igual eu proibia de entrar em obra minha, você tem que ter personalidade pesada. A minha é. Quem me conhece sabe como é que eu sou. O Marco me conhece há muito tempo. Então, comigo não tinha isso, não. Mas uma pessoa igual ela, fragilizada, foi ficar em volta e não deixaram. Nós fizemos grupo, esse grupo era para sustentá-la, e esse grupo era para protegê-la de verdade. Só que ela sentia que eu uma ameaça, convenceram, Rogério é uma ameaça. Esse grupo aqui é o grupo que tocou com o Antônio, e é o mesmo que vai tocar com você, e você vai ser um sucesso, você vai ser lembrada, esse cara não existe, esse negócio dele aí, desmancha o grupo. Vários nossos mandaram embora. Foi mandado embora. Não só eu. O grupo em si, a parte de cima, quem não afinou, não aderiu, foi mandado embora. E nós todos saímos. Então ela ficou. E hoje chega nesse ponto. Chegar nesse ponto triste, é um ponto lamentável. Eu estou vendo aí a situação esses dias, tomei ciência que nós podemos ter aí uma cassação. Eu vou na Assembleia Legislativa, nós estamos tentando aqui, até algumas pessoas dessa casa, meu grupo e algumas pessoas da prefeitura, nós estamos tentando conseguir ajuda para construir a quadra lá de Mucambeiro, da escola de Mucambeiro, que é a única que não tem. E a gente chega lá, eu fico triste com meus colegas que também trabalham para os deputados, ninguém quer saber de mim, ninguém me pergunta, Rogério, os 200 anos lá da cidade, vai ter festa, como é que vai ser? Rogério, peraí, e a menina que ganhou o The Voices, que bacana, hein? A menina, Brasil inteiro, todo mundo quer saber comigo o seguinte, Rogério, é que a CPI, 17 milhões, você está trabalhando com esse povo, onde está? Eu tenho que sair, gente. Gente, não é vergonhoso, não? Marco conheceu meu pai. Hoje meu pai tiver, eu não ia gostar disso nunca. Eu não sei, não tem nem 5% do valor do meu pai ético, você também conheceu ele. Para mim chegar aqui e tentar, não, espera aí, que eu vou me defender. Não, não foi assim. Foi assim, sim. Foi assim, sim. Então, realmente, nós chegamos, chamei, fizemos todas as reuniões, plano de governo, tudo direitinho, esse grupo, e chamamos Zélia e sentamos com ela. Todos lá, eles podem, no meio da rua, eles podem virar o carro para o outro lado, eles podem atravessar a rua, igual muitos fazem, eles podem não conversar comigo, me isolar nas redes sociais, eles podem até bater em mim, que eu não vou nem reagir. Agora, uma coisa não pode fazer, olhar na minha cara e falar assim, você é mentiroso. Isso eles não têm condições, não. Eu falei com ela, chamei Vinícius e ela na reunião, e falei com eles, assim, 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 não dá. Esse grupo aqui tinha profissionais de todas as áreas. Eu já mexia em obra, você acompanhou muita coisa minha, Alexandre acompanhou obra minha, eu já mexia de obra há quanto tempo? As obras minhas, que eu estava trabalhando lá, eu sou formado em gestão de obra no UFMG, dava sustentação, ofereceu na época, chamar a Pâmela para trabalhar, quebra essa corrente, eu vou para lá ajudar ela. Uma pessoa que falar que vai ser subsecretário de obra, fazer compra, entender mais que eu, a pessoa não sabe o que é uma torneira. Sou mestre de obra há anos. Entendeu? O tiro de guerra foi feito comigo lá. Para esse povo, na época, não entrar no tiro de guerra, eu mandei os pedreiros fazerem uma cerca de madeirite, fechei e coloquei cadeado. Falei, vocês não vão entrar quando eu não estiver aqui. Porque eu não confio em vocês. Vocês não vão entrar em obra minha. Em minha vocês não entram, não. Comigo vocês não mexem, não.
Tudo que eu tinha, eu conversava com o Fernando. Eu não conversava com eles nunca. E eu falei com ela, você está assim, assim, assim. E quando só estiver aí, prefeito, você quer que você saiba. Você pode até ficar com raiva de mim, ver esse vídeo, coisa de mim. Mas eu fui a única pessoa que realmente me preocupei com a senhora. Sou preocupado com a senhora, senhor, até hoje. A senhora é boa pessoa, o marido da senhora é excelente, as filhas da senhora são humildes. O nome Pezinho está muito mais do que isso aí. O nome Pezinho é um nome valioso para a cidade. Tem escola, tem rua, para tudo quanto é lado. Não podia nunca ser manchado das coisas assim. Mas faltar aviso não foi, não. Se a senhora, para acusar todo mundo de falsidade, a senhora não pode me acusar nunca. Ô, Rogério Ribeiro, qual era a sua relação com o ex-secretário Indes Júnior, Francisco e o Celso? Bom, o Indes, eu não tive tempo nem de conhecê-lo, nem de saber o sobrenome dele, antes de estranhar ele. Eu trabalhava no tiro de guerra, eu fiquei responsável pela construção do tiro de guerra, e chegou no tiro de guerra, esse menino, o Roberto Emílio, era secretário, esse menino começou a aparecer nas obras, e eu responsável pelo tiro de guerra. Esse menino chegou um dia, tem um servidor nosso, um servente pedreiro, ele chama Zé Carlos. Zé Carlos é a pessoa mais humilde que já pisou nessa prefeitura. Ele supera até meu pai, que era muito humilde. E Zé Carlos pegou um copo de cerveja, desses antigos, colocou uma alça nele, como as pessoas antigas fazem, para tomar água, porque deixa mais frio. E esse estava lá tomando a água. Esse menino, comigo na obra, esse menino filmou o Zé Carlos fazendo isso e mandou para Roberto. E vou deixar claro aqui, Roberto Emílio também. Roberto Emílio, tudo que o Padre falou, é honesto, satisfeito, tá? A pessoa que eu ponho a mão no fogo, mas é um tonto completo. Aquilo é um tolo, tolo. Porque eu cansei de falar com ele, Roberto, para de tudo quanto é coisa, você mandar esse menino para cá. Esse menino filmou isso e mandou para o Roberto. Roberto me ligou e falou assim, Rogério, você vai sair da obra agora, o pessoal seu está bebendo aí dentro da obra, está um desrespeito, eu quero que você mande esse cara embora agora. Só que eu conhecia meu Zé Carlos. Coitado de Zé Carlos não bebe, Zé Carlos é doente, eu não podia beber, então chamei, conversei com todos os pedreiros que estavam lá, os pedreiros, não, expliquei todo mundo direitinho, peguei de si. Cheguei lá, Roberto, mas como é que você chegou com esse vídeo aqui? Foi Indes que mostrou para mim. Falei assim, mas peraí, eu estava dentro da obra, eu sou o responsável lá, você me chamar para negócio de índio, aí eu vi que Roberto também ficou, ele tinha essa mania de cantar os outros, Roberto ficou encantado, aqui não é uma topeira, tá? Aí chegou lá e começou a andar com todas as obras, ele ia. Só que eu comecei a observar. Eu tenho observação, eu sou sociólogo. Comecei a observar como ele lidava com as pessoas. Pessoas que traziam benefícios, estou aqui. Pessoas que me enfrentam, tchau. A primeira coisa que ele fez foi desmanchar o grupo de obras. Ele enfrentou Pado numa reunião nossa, chamou a atenção de Pado, brigou comigo, com Luiz, com Roberto e com Júlio, que veio aqui também, com aquela coisa, eu sou sincero, que eu falo, brigo com todo mundo, não brigou com ninguém, não falou nada. Chegou aqui e afinou. Brigou com todos nós, afastou esse grupo todinho, começou a montar o pessoal dele. E eu, nesse dia, já falei, esse menino não presta. Poder fazer um trem desse com o menino, para dispensar o menino e levar lá para baixo, esse menino não vai trabalhar comigo, não. E comecei a isolar. Aí foi que veio a manutenção foi separada, eu só conversava serviço, compra, material que eu precisava, não trabalhava via esses pessoal aí, era só os pedreiros MEIs que trabalhavam comigo, eu só trabalhava, falava com o Fernando que eu precisava. A maioria dos negócios era licitado. As secretarias mandavam para mim uma lista de material para comprar, eu ia lá no material, secretário de obra, cada um, menos obra. Defesa social, educação principalmente, que foi grande parceira, a gente ia lá e colocava, precisa de 10 joelhos, eu fazia a lista para o ano, material licitado. E o material nosso era tocado ali com recurso próprio. As obras minhas eram recurso próprio. Nunca misturei com esse povo. Agora, eu posso falar que, então, a MAV está beleza, o Rogério não tem nada a ver com a MAV, não pode mandar ele embora. Gente, qualquer um, nós vimos várias pessoas que sentaram aqui, esse povo não trouxe prosperidade para ninguém. Qualquer um que ficou perto dele saiu manchado. Um amigo meu que está lá hoje falou assim, Rogério, você vai cuspir no prato, falou hoje comigo, você vai lá, você vai cuspir no prato que você comeu, quando colocaram fezes nele, sim, eu não vou comer bosta. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Então, todo mundo sujou. Eu falo assim, Rogério não tem nada a ver com a MAV. Se você digitar agora lá, Rogério, aí colocar a MAV, você vai ver a foto. Eu, no negócio da MAV, todo tamanho, que foi lá na Expo 7, você vai ver eu, Jane,
Pedro, que trabalha aqui hoje, e uma outra pessoa que eu não vou citar, porque foi uma servidora que já faleceu, e uma servidora íntegra que fez tudo que podia para a cidade, até tirando dinheiro do próprio bolso. Então, não vou citar, é questão de respeito à memória dela. Mas está lá a Marvel de todo tamanho, o stand e foto nossa sorrindo, tudo direitinho lá. Como? A pessoa fala assim, ô Marcos, eu não tenho nada a ver com a Marvel, não, eu já li essa foto aqui. Para, gente. A única coisa que pode, que eu vi que dá para enfrentar esse grupo, é a verdade. Porque quando você fica aqui, chega aqui, fica escondendo as coisas e mentindo, o que acontece? Eles ganham poder sobre você. Eu assim, ó, aqui negócio lá você não falou, não, né? Que se falar, você sabe que dá. Não. Chega aqui, liberta. Estou vendo que a verdade liberta. Estou vendo cristão chegar aqui que não fala a verdade, apoiando trem errado. Que tipo de cristão de verdade é essa? Que tipo de cristão que você é? Não, chega e liberta. Enquanto vocês continuarem escondendo o jogo, falando as coisas pela metade. Eu não estou aqui em busca de absolvição, não. Porque nós já estamos condenados. Nós estamos condenados socialmente, porque pessoas aí que tinham postagem, eu trabalho com isso, com índice social, pessoa que tinha postagem aí que tinha 80, 90 curtidas, hoje, só de aproximar desse povo, tem 4, 5. Isso é rejeição social. Nós já estamos condenados socialmente, as pessoas não estão gostando mais de gente que é associado a esse tipo de situação, que estão condenados na CPI, são indiciados pela CPI. Nós já estamos condenados, muitas vezes, juridicamente, porque tem muita coisa aqui que vai dar zebra. Agora, tem uma única condenação que eu não quero carregar para a minha vida, que é de Deus. Essa não tem saída. Já que eu não posso mais salvar socialmente, as pessoas já não gostam de mim, já que eu não posso salvar juridicamente, que eu vou ter que pagar por as coisas que aconteceram quando eu estava lá, que pelo menos Deus salve minha alma. Eu acredito na salvação da alma, que pelo menos... E essa salvação só pode vir através da confissão. Não pode vir através de pegar aqui e ficar falando de Deus para todo mundo, ficar subindo em palanque, ficar pregando com o Bíblia debaixo do braço. Ela só pode vir com a verdade. Então, eu vim aqui falar a verdade. O vereador Edson Barros, microfone aberto. Rogério, eu só queria complementação de uma fala sua, uma vez que você chegou, né, com o juramento de dizer a verdade. Sim. Primeiramente, parabéns, tá, pelo seu depoimento. São poucas pessoas que realmente chegam aqui e assumem, de fato, o que tem acontecido. E você assumiu que, né, que participou desse grupo, sim, não com todas o que está acontecendo, mas você fez parte de um grupo, sim, que hoje está aqui dentro da CPI. Parabéns. Quando você diz que na construção do tiro de guerra, você citou que mandou colocar madeirite em volta de toda a obra, com cadeado e, sim, correntes, né? Sim. Porque você não confiava neles. Sim. Quem é esse? Qual o nome dessas pessoas? Porque a CPI ela trabalha com nomes. Sim, é o povo que tinha chegado naquele momento. Chegava gente, tudo quanto é gente. Eu não conhecia a maioria, mas toda hora chegava um. Mas chegava um, dava palpite. Esse índice foi o primeiro, porque não podia. Já tinha chegado e tinha acabado. Quando eu estou falando confiar, eu não vou dizer nem que vai roubar, não. Isso deixar bem claro, porque eles gostam muito de ser vítima, vitimismo. Tá? Eu não vou dar esse prazer para vocês, porque eu não sou idiota. Vocês não estão lidando com a pessoa que vocês estão acostumados, não. Lá não tem vitimismo. Ele ia lá, eu não confiava assim. Ele mandou vídeo de alguém acontecendo uma coisa, não passou para mim. É um cara que não é de confiança, não passa para mim, está acontecendo comigo. Se eu vim aqui na Câmara agora e ver uma situação e eu falar com outra pessoa, não falar com você, eu não sou de confiança. Eu estou querendo te derrubar. E ele comeu o Roberto pelo pé. Comigo ele não conseguiu. Não tem condição de comparar o Roberto comigo nesse ponto. Então, quando eu falo de confiança, é ele. Francisco nunca foi lá, ele ia só visitar com o Antônio Divino mesmo. Na época tinha um menino que trabalhava no projetista, Adriano, acho que é Adriano. Tinha dia que ela ajudava, tem dia que ela atrapalhava, e ele começou, todo mundo que eu via que ficava agarrado demais com esse menino, eu falei assim, não quero aqui. E eu consegui, com o apoio de Deus, terminar o tiro de guerra, no tempo hábil. O prefeito não passou vergonha, foi inaugurado no dia certo. E pode ir lá, procura uma trinca lá, que eu tiro ela na boca. Eu surro o rosto lá, até sair a trinca que tiver lá. Diferente de muitas obras que nós estamos vendo aí. Diferente de muitas obras. Só isso, presidente. Vereador Claudio Cessé. O Rogério, boa tarde para você. Boa tarde. Rogério, na sua visão, quem é a MAV? O que eu tenho de indício de Amave
É o que eu vejo aqui, né? Que ela não conseguiu aproximar de mim, não. Eu fui lá nesse negócio dela. Mas eu creio o seguinte, a MAV foi feita, André Gonçalves até falou disso outro dia, que a prefeitura ela tem um déficit muito grande mesmo, principalmente no setor de obra. Tanto que eu fazia obra estando lá na Defesa Social, porque tem um vácuo dentro da prefeitura, para compra, atrasa, material minha atrasava demais. Então, tem isso tudo. Ela exige muita gestão, não tem esse cargo, muitas igual o Francisco exercia o cargo, mas eu já falei que era incompetente, porque ele não sabe diferente de uma torneira e de um joelho. Então, você não pode comprar material dessa maneira. Então, há um vago lá. A MAV, ela veio para solucionar esse vago, esse vazio que tem na gestão, para ela funcionar o tempo de obra. Não é fácil tocar obra, entendeu? Prefeitura, principalmente. Já não é fácil tocar no dia a dia. Empresa que eu trabalhei não era fácil. Na prefeitura foi 1 milhão de vezes maior o desafio. A MAV vem disso. Só que, ao que parece, é aquele negócio que o pai falava, que o uso do cachimbo deixa o bico torto. Você começa a usar e começa a ter facilidade, e você para a gestão. Você fala assim, não, tudo dá para resolver, esse cara é o santo, vai salvar, vai resolver tudo que eu quiser, esse cara que resolve. E aí, quando alguém nota que você não entende nada, isso é normal do ser humano também, quando você acha que a pessoa é incompetente para determinada coisa, e você se acha esperto, assim, opa, dá para ganhar um dinheiro a mais aí, esse cara é lerdo. E aí começa essa sucessão de erros que está levando aqui empresários, igual o Sueli mesmo, Sueli, de fazer dó, gente. Eu conheci a Sueli, eu ia lá com o carro na mão dela, uma pessoa extremamente honesta na época e tal, mas o que acontece? Na mesma hora que as pessoas são honestas, eu vejo o seguinte, ninguém se aproximou dessa empresa e ficou com patrimônio menor que estava, não. Então, tem que ver tudo. Porque antes de achar que Sidley é bom, que Marco é bom, que Mazinho é bom, eu tenho que saber uma coisa. Eu moro aqui, essa é a minha cidade, meu carro estraga aqui, eu não tenho remédio aqui, e o mato está tomando conta do lugar que meu filho vai para a escola. Então, antes, na sociologia tem muito disso. É o direito do grupo sobre um. Se eu começar a defender um, e está acontecendo muito isso, tem pessoas que estão aí achando que certos seres são divinos, são divindades, que o que falar está certo. Não são, eles não são ninguém. Tá? E eles vão levar todo mundo para o buraco. E se você achar que um é maior que todos, você comete um erro muito grande. E esse erro vai levar cada um pode ser até eu também, a ano que vem, ao invés de estar pedindo voto, está preocupado com o tamanho da tornozeleira que vai ficar no pé. Vereador Cláudio, eu gostaria de saber, Rogério, com todos a sua experiência durante as duas gestões, os últimos 8 anos que você esteve à frente do seu trabalho, a única obra que você liderou, iniciou e terminou foi o tiro de guerra? Não. Qual outra obra que você teve no município que te deu essa oportunidade aí de poder trabalhar e prestar o serviço? Reforma do Álvaro, filho do Alexandre, já trabalhava lá, ele ia lá fiscalizar. Marli Vale e Miguel também iam lá direto. A única obra que tem da prefeitura no bairro São Paulo, que foi uma coisa que eu tirei da cabeça, eu e Fernando, eu fiz o projeto, eu que desenhei, fiz o negócio lá, chamei o pessoal, o Roberto me apoiou. A única coisa é que a praça do bairro São Paulo, tá? Era um pedido já dos antigos, eu peguei e comecei a fazer na marra. Essa rampa aqui da Baixa Rua Bom Despacho, trabalhei no tiro de guerra, trabalhei na reforma do ginásio, na frente e na construção da subsecretaria de esporte, lá atrás. Trabalhei na reforma do Cine, a esposa de José está lá, ela sabe disso, na reforma do Cine. Eu adaptei a escola para receber o centro administrativo, uma das tarefas mais difíceis que teve. Tá? Trabalhei na reforma do Luzia, da escola Luzia. Eu trabalhei no passeio da estação, aquele passeio do Jurandir Campos, eu que fiz, e foi ali a primeira vez que eu espanei com esse povo, que chegou para mim o negócio lá de umas notas, que os concretos tinham que ser tudo junto, eu tinha usado 3 caminhões de concreto, chegou o concreto, não, os concretos estão tudo junto na mesma nota, eu falei, o meu não, o meu é discriminado. Não, mas tem que, então não vai vir o de tarde, não é por mim que não vem de tarde, o meu é discriminado, os que eu usei. Não vai ter nenhuma uma assinatura minha, negócio de concreto de jeito nenhum. Já liguei para o Luiz, já espanei com o Roberto. Falei, Roberto, que negócio é esse aqui? De concreto chegando aqui para mim, de caminhões que agregaram com o meu. O meu não. O meu foram 3 caminhões até agora, entre a parte da manhã até 2 horas da tarde. Os meninos decidiram comer até tarde.
e eu não vou assinar nenhuma nota conjugada com ninguém. Se achar alguma nota minha aí, que esteja assinada por mim e esteja rolo, não precisa me perguntar se foi rolo, não, porque eu que fiz o rolo. Porque tudo que vinha na minha mão, eu lia primeiro, analisava primeiro e só assinava depois. Se tiver algum aí, precisa me chamar aqui para me julgar a culpa de Francisco, de Zélia, de Antônio, é eu. Você citou várias obras também dentro da sua gestão, dentro do seu, quando você estava prestando serviço ao município. E, curiosamente, como aconteceu com a dona de Pádua, abandonou uma gestão e, de lá para cá, todos sabem o que vem acontecendo. Quero também colocar para as pessoas o sentido desta audiência de hoje, porque está um pouco diferente das audiências que essa comissão vem trabalhando, que é justamente o assunto Amave. Compra de lote, compra de terreno, valores exorbitantes, enfim. Essa de hoje já está um pouco fora. Nós fizemos uma mesclada justamente para as pessoas entenderem, e também a comissão e a parte jurídica entender o que, de fato, nós estamos buscando. Nós queremos fazer esse comparativo, nobres vereadores, para saber o porquê que, enquanto estava com um grupo, foi uma coisa, enquanto estava com outro, foi outra coisa. Porque as mesmas propostas foram colocadas. O mesmo plantel que iniciou uma gestão, a maioria deles continuaram até agora. A única diferença, que os investigados foram exonerados. Todos que estão aí à linha de frente dessa investigação das duas CPIs, que foi aberta com requerimento, o vereador Edson, colocou aí à frente uma série de pessoas que foram praticamente exoneradas, e nós sabemos qual motivo, até então precisamos provar, e essa CPI vai mostrar, e vai provar. O que nós precisamos saber agora, dentro desse trabalho que está sendo conduzido por esta comissão, não é só buscar incriminar as pessoas, não. Viu, Rogério? Não é essa a nossa questão. A sua convocação, mais a convocação do Antônio de Pádua, que até então a gente não conseguia ligar uma coisa na outra, nós entendemos, e eu tenho certeza que diversas pessoas que estão nos acompanhando também estão entendendo qual que é a diferença de uma gestão que pregava o respeito para uma gestão que comunga com as coisas erradas. Mudamos o governo? Não. O governo permaneceu o mesmo, há 10 anos. Agora, temos que mudar o comportamento. E é esse comportamento, Rogério, é o que nós estamos tentando alinhar. Porque a cidade, nós não estamos aqui para ver o que está acontecendo lá fora. Nós não estamos aqui, eu não fui eleito vereador para ver o que nós temos lá fora. A população quer simplesmente olhar no olhar nosso e dizer assim, eu gosto de você, cara, porque você trabalha. Ela não está cobrando, por incrível que pareça, eu não recebo pedido de cesta básica, eu não recebo pedido para pagar a conta de água, eu recebo pedido, sabe para quê? Olha para a minha rua, só. Olha a minha luz. Olha no posto, está faltando de pirona, um debate que o vereador Edson disse aí, há mais tempo, faltando de pirona, analgésico. Espera aí. O que nós estamos fazendo enquanto vereador, enquanto político? Para mim, eu nunca tive tão decepcionado na minha vida, cara. E a CPI está me dando toda essa transparência e esse desconforto para com o meu povo. Infelizmente. Mas o que acontece? Voltando a dizer, as pessoas, embutiam na cabeça das pessoas, pessoas boas, que havia um ser divino, uma divindade que pode tudo, e que tudo que ela fala é inquestionável. E nisso aí as pessoas acreditaram nisso, e elas se tornaram também servidores comuns, se tornaram semideuses. Eu vou falar por quê. Na época minha, que eu trabalhava em obras, não sei se você já foi alguma vez, os antigos aqui já foi, o Edson teve um caso com ele também. Mas o Alexandre, vou falar do Alexandre, que ele é um dos que mais, ele era oposição a nós. E ele chegava em obra que eu estava, eu saía com o Alexandre, eu mostrava ele tudo
tudo. Saía, perguntava, Rogério, é isso aqui, vou fazer isso, Alexandre, vou fazer isso, foi aquilo. Ele foi em várias obras minhas, nunca desrespeitei ele. Ou você, ou qualquer um aqui. O Edson teve uma vez que teve uma chuva muito pesada, e aí entrou no lote dele, parou lá, e acabou que deu um negócio no muro, você lembra disso? Você me chamou, Rogério, vamos lá. Era no mesmo dia, representando o povo. Se você não aprendeu isso, como é que você quer ir trabalhar no serviço público? Aí você acredita que tem uma divindade que vai ligar para você e falar assim, não atende esse pessoal não, que eles são oposição, ou sei lá quem, ou são de outro planeta, vieram de outro mundo. Não. Ninguém tinha essa condição de falar isso comigo. Eu toquei meu serviço, deixando isso claro, que era bem feio o negócio, atendi todo mundo dentro das coisas. Por quê? A gente é servidor, nós não temos voto, não, gente. Gente, vocês que estão aí, meus amigos, vocês são servidores, vocês estão nesses cargos, esses cargos podem ser extintos amanhã, porque já tentaram extinguir o meu várias vezes que eu estava aí. Então, não tem acerto, não tem nada, eu saí de um aperto danado. Tá? Vocês não são deuses. Vocês não foi convencer, vocês não são ninguém, vocês são pessoas normais, trabalhadores. Vocês não podem, de jeito nenhum, desrespeitar a autoridade porque alguém mandou, não. Se as pessoas chegam, vocês são fiscalizadores, isso aí é direito, está escrito lá, fiscalizador, tem que entrar. Alexandre já entrou em sala lá, mas outra coisa, eu descobri até depois que isso incomodava muita gente. Marli, na época, era adversário. Marli era adversário nosso, na época era oposição. Foi Marli que me trouxe aqui para receber uma recomendação de aplausos por serviço prestado. Hoje eu entro envergonhado, mas eu já entrei aqui honrado. Entendeu? É o que Deus reservou para mim hoje, talvez pelas pessoas que eu andava que não queriam nesse caminho. Eu estou aqui para me redimir. Agora, a pessoa achar que vai chegar, que vai mandar, que vai comandar, que manda em tudo, você não manda em nada, pessoa comum, sai desse cargo aí, vai para a rua, as pessoas não gostam de você, ficam com medo da sua índole, sabe que você é uma pessoa que não é de boa índole, automaticamente você não trabalha em mais lugar nenhum, você vai trabalhar quando nós vamos comer, nós vamos trabalhar, para com isso, chega, fala as coisas, entrega, e acaba com esse negócio de pessoas ter poder sobre vocês. Vocês estão dando muito poder às outras pessoas. E o tratamento, eu vou colocar uma coisa aqui que quase ninguém sabe, o tratamento é muito diferente. Eu, durante o tempo que eu estive na prefeitura, respondi processo administrativo. Foi abafado, porque era minha pessoa, mexia com o negócio político, mas foi processo administrativo. O que aconteceu? Na obra lá do Álvaro Drummond, a diretora não podia, as professoras não estavam podendo ficar lá por causa da tinta, eu estava pintando, a tinta aquele cheia de tinta, elas não estavam resistindo. Então, nós fomos para casa, eu continuei. E eu tinha só 45 dias, que eu sempre fazia obra com prazo. Era férias, coisas assim. E eu comecei a trabalhar nessa obra. E a menina, ela queria pintar um carrinho. Nós fizemos um gramado, ficamos um carrinho para colocar de enfeite. Eu peguei as tintas. A gente sabe como é que se trabalha com óleo, sabe como é que é. Você pega as latas de tinta e vai despejando. Aí fica os restinhos da tinta assim. Eu juntei todos os restinhos, gente. Está lá tá nos autos. Está com foto, que eu tirei a foto. O vidro é do tamanho disso aqui, de tinta. Mandei com um servidor concursado para entregar na casa da diretora. Esse é o trajeto. Ele pegou essa quantidade de tinta, que foi resto dos pedreiros que despejaram para mim, a maioria das lá de tinta, pegaram e despejaram para mim um pouquinho, juntou isso aqui. Eu respondi de processo administrativo por desvio de material. Eu passei a maior vergonha na comissão julgadora. Cida, olhava para a Cida, até você conseguir olhar para ela, e o pessoal, o advogado, e todo mundo comigo. Está errado. Tá não. Eu não comprei tinta. A tinta não era minha. Eu mandei a tinta para outra casa que não é. Tinha que averiguar mesmo. Isso não está errado, não. Eu tinha que responder o processo mesmo. O processo certinho. Esse é o tratamento correto. Mas se você falar comigo que 2,5 km de cerca viva lá em Salim, eu conheço Salim milionário, Salim tem até helicóptero, gente. Esse não precisa de processo administrativo, não? Rogério precisa. Na lá de tinta. Respondi o processo. Está lá. Não tem jeito. Aqui é bobagem, cheguei aqui e escondeu coisa. O pessoal tem acesso a tudo. O processo administrativo meu está lá. Desvio de material na época eu respondi. Por causa dessa lata de tinta que eu mandei para o diretor para pintar um carrinho. Agora você faz aqui cerca viva, 2,5 km e não precisa de processo administrativo. Não. O que eu ouvi nessa CPI, que leva uns 300 processos administrativos, você ia chegar de manhã, entrar no processo administrativo, sair de tarde, no outro dia já pegar no outro. Com certeza. Ô, Rogério, como eu sei que você foi um cara muito atuante enquanto esteve como subsecretário, em algum momento, nessas idas e vindas, secretarias, repartições públicas, sala de prefeito, vice-prefeito, secretários,
você chegou a presenciar algo, um fator anormal, tipo recebimento de valores, pagamento? Você viu alguém fazendo pagamento dentro dessa secretaria ou repartições em algum momento desse trabalho seu enquanto subsecretário? Não, isso não. Nunca viu? Isso não. Secretaria de Obras, Secretaria Não. de Defesa, em nenhum Não. momento. Aí você fala assim, então por que você ficar brigando com o pessoal? Antecipando as perguntas. Porque é o seguinte, eu era Dandés. Dandés é o maior salário que tem, para quem não sabe aí está ouvindo, abaixo dos secretários. Eu, Fernando, Alexandre Diniz, Francisco, Júlio, todos nós Dandés. Bacana. Tem mês aqui, e as pessoas sabem que é verdade, que no final do ano é que eu ia lá, Claudinho dá aula lá, meu menino estuda lá no Alternativo. Final de ano, eu sempre fiquei devendo prestação, ia lá com 10º e colocava em dia, para não tirar meu menino de lá. O menino já foi até ameaçado de tirar da escola, o dinheiro não dava. Eu acumulei algumas dívidas que eu tinha que pagar mensal por causa de uma empresa que eu fechei, então o dinheiro não dá para nada. O pessoal acha assim, ganha muito na prefeitura, não ganha. Não ganha. Aí eu pensava assim, só que eu não sou imbecil, eu sei fazer conta. Eu falei assim, engraçado isso, eu estou num AP danado. Carro eu troquei depois que saí da prefeitura. Hoje eu ganho o que eu mereço. Lá eu não ganhava. Então tinha aquele negócio todo. Eu falei assim, o pessoal chega com carro importado. Eu saio daqui da estação, vou até lá, volto para casa, ou a gasolina, muitas vezes, se deixar, alguém tem que me rebocar. Alguém tem que levar uma garrafinha de gasolina para mim, porque o bicho está pegando. Aperta, um atrás do outro. Cartão black. Carro do ano. Dinheiro disso. Viajei para Portugal. Viajei para a Europa. Fez isso. Eu falei assim, alguma coisa não está batendo. Aí você começa a ficar assim, gente, espera aí. Tanto que quando eu reuni o grupo baseado nessas coisas que não soavam bem, e todo mundo ficou comigo. Todo mundo aceitou. Porque ninguém é idiota. Se eu tenho padrão, nós dois ganhamos a mesma coisa, você não tem nada, nós dois temos que viver mais ou menos parecido. Quando você começa a destacar demais, ou você é um bom, enorme gestor. Enorme, porque tem que ser enorme. Porque fazer milagre com pouco dinheiro, você tem que ser muito bom. Porque se eu pegasse meu salário todinho, emprestasse ele, era R$3.000. Emprestasse ele todo, sem comer, para mim ganhar o juro dele, era 300 que eu tinha no outro mês. Era R$300 que eu ia ter, e a pessoa não pagasse. Então, ninguém fica rico com salário de prefeitura. Aí eu vi alguns padrões de vida que ultrapassavam o meu. Eu comecei a oriçar com essas pessoas. Comecei a discutir com elas, e quando eu falo que eu discutia com elas, eu discutia com o secretário muito mesmo, e o trem nosso era pesado. São coisas pesadas que eles faziam questão de parar, por causa da minha importância política dele, principalmente no dia que parou a testemunha, que apresentaram a comissão do partido, do DEM, que ia sair da política com nós. Acho que ele era vice-presidente do DEM para sair. Eu falei, o quê? Vocês estão brincando comigo? Nós nem sabemos de onde veio. Outro lugar, nunca vi. Virou presidente do nosso partido. Com o quê? Com qual? Né? Como é que ganhou essa notoriedade para ser presidente de partido aqui? Vice-presidente de partido aqui. E foi assim. Então, a gente tinha muitas coisas pesadas. Mas, deixando claro, nunca eu fui vítima. Não tem negócio de vitimismo. Não é que Rogério era negro, ele era subsecretário, o cara xingava, o cara era protegido de Antônio, fazia o que queria, nunca fez comigo o que quis. Do mesmo jeito que vinha, voltava. Os negócios nossos, muitas vezes, quando a gente começava, se bobeasse, pegar o centro administrativo e dava férias para todo mundo, até a gente acabar. Porque eu nunca afinei para ele. Então, não tem vítima aqui, não. Ok, Rogério Ribeiro. Estamos caminhando aqui para finalizar a última oitiva de hoje. E quero ver com o vereador Cláudio, vereador Edson. Não, eu só pontuar que não só andar de carro importado, né, como com salário de prefeitura, como até chegar no ponto de poder emprestar para um empresário R$8.000, né? Não foi só um, não, né, vereador? Não. Nós tivemos outros aí. Mas isso é só uma pontuação mesmo. Eu gostaria também só ressaltar a todos, inclusive ao que essa comissão foi acusado recentemente, de estar tratando um processo de acusação que foi apresentado pelo ex-vereador Xande Taques a esta casa. A Câmara acatou esse processo de
investigação sobre o serviço que a prefeita Zélia mais o vice-prefeito tem feito ou não feito ao município, e essa comissão foi acusada de machismo. Você deve estar ouvindo, né? Não é isso, vereador Adir, vereador Cláudio? Foi acusado de machismo. O mais interessante é que o Rogério Ribeiro saiu em 2016, né, da gestão com o DAN 10, que já não era um valor significativo, como já foi relatado por ele. E só agora, na semana passada, a Fernanda, que ocupou o espaço, a cadeira do Rogério, ela passou para DAN 9, que ela era 7, aí numa conversa que ameaçou a sair, passou para DAN 9. E é prefeita. A prefeita não valorizou nem os seus servidores e ainda acusa a comissão de ser machismo. E quando a vontade da situação, né, doutora Regina, acontece ao contrário? Onde que está a força da mulher? Onde que está o reconhecimento da mulher? Se ela não reconhece nem quem está do lado dela, aconteceu agora com a diretora de meio ambiente, saiu o Júlio com o DAN 10, já na mesma proposta que o senhor Rogério Ribeiro disse aqui. A menina entrou agora, a Kênia, ganhando DAN 7. E a resposta foi de quê? Não, você aguarda aí, que a hora que der uma folguinha eu vou te ajudar. Ah, é brincadeira, deve ser aquela ajuda que foi feita por Roberto Emílio, né, que foi relatado aqui, delatado pelo Antônio de Pádua, que, como se diz, você vai com o DAN 10 e eu dou um jeitinho por fora e a gente, como se diz, né, complementa o meu salário. Sim. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem que ter um pouco de senso e vontade. Sim, Rogério, eu vou passar para você para fazer as considerações. Então, a gente tem que ter um senso e vontade em falar coisa que realmente faz sentido, porque a população vai lá fora, quando a gente chega para discutir alguma coisa nesse sentido, fala, gente, esse pessoal tá feio demais, cara. Tá feio demais. Eu não tenho vergonha de ser vereador para Matosinhos, sabe por quê, Rogério? É porque nós estamos trabalhando, cara, fazendo a função, de fato, de um legislativo municipal. Agora sim, eu acho que agora as pessoas vão colocar na cabeça e falar, assim, realmente, se tivesse tomado essa atitude antes, talvez Matosinhos estaria numa posição melhor. Mas, infelizmente, ou felizmente, nós estamos aí com Cláudio Cessé, nós chamamos Cláudio Cessé, vereador Cláudio Cessé, o retorno, vereador Edson Barros, que chegou agora com a sede tremenda de fazer as coisas acontecerem, tem mostrado esse trabalho. O vereador Ítalo, que eu vou citar esse pessoal, porque eles estão à frente da CPI, encaramos a segunda CPI, e que de onde estamos aí desbravando uma série de serviços, uma série de trabalho para a sociedade que tem dado resultado, e contando com essas pessoas que estão contribuindo também por gostar da nossa cidade. Então, nesse momento, vamos estar aí ouvindo as considerações do Rogério, para a gente estar encerrando essa parte da CPI, e eu quero até falar, citando aqui, que falaram que para encerrar a CPI, não vamos encerrar não, nós vamos suspender a CPI por 30 minutos, após as considerações de Rogério, porque surgiu imprevisto e a gente vai ter que ouvir uma testemunha que se manifestou em atender, para a gente atender ela, e tem que atender hoje. Como a CPI está aqui à disposição, e nós não podemos, não é isso, Cláudio Cessé? Nós vamos ouvir essa testemunha que apareceu, foi convocada para comparecer na próxima semana, mas quer ser ouvido hoje, porque ficou indignado com tudo que ouviu. E essa CPI não pode deixar à mercê o cidadão esperando, e também nós não podemos esperar a verdade aparecer. Se chegou agora, vamos ouvir e vamos prestar esse esclarecimento. Por isso, Rogério, você tem 2 minutos para suas considerações e, desde já agradecendo o seu comparecimento e a sua disponibilidade por prestar os esclarecimentos e nos ajudar nessa CPI. No mais, agradeço e está com o microfone aberto. Questão de ordem, presidente. Só antes de você fazer suas considerações finais, eu queria só te fazer uma pergunta, porque é uma dúvida que ficou aqui, Rogério. Na construção do tiro de guerra, a empresa Amave prestou serviço lá no local? A empresa Amave nunca teve presente, a não ser na UBA, que eu trabalhei no Muro de Arrima Abaixo, nunca teve presente nenhuma obra que eu passei. Tudo que eu tinha, que eu pedi, eu fiz ao Fernando.
tudo que eu tinha, que eu passava, que eu vivia, tanto dentro da política, com relação a Antônio Divino, relação a qualquer um, eu conversava com o Fernando. A empresa Amável não esteve lá, lá foi feito com doação. É Vinícius que era responsável pelas doações, captar as doações para mim, me entregar as doações para ser administrada, e a mão de obra era os pedreiros MEI. Ok, só isso, presidente. E deixando aqui, gente, terminando agora, agradecendo a todos, primeiro pedindo desculpa às pessoas aí que eu realmente, na política, estive na casa, bati na porta de cada um. Não foi em momento nenhum que eu queria que a cidade estivesse no jeito que estava hoje. E isso aí eu falo de coração, que eu não sabia que ia chegar nesse ponto, porque se eu soubesse, eu não estaria presente nisso aí, que eu não faço isso. Vocês são meus conterrâneos, sou nascido e criado aqui, conheço todo mundo. Eu não tenho condições de colocar toda a minha roupa. Já passei muita coisa aqui, Marcos acompanhou, mas eu não tenho condição de colocar toda a minha mudança dentro hoje de um carro e sumir à noite, porque minha família está aqui há mais de 100 anos. Então, eu tenho meus parentes, meu pai está enterrado aqui, eu não vou causar essa vergonha à memória do meu pai. E outra coisa também, no caso da menina que foi aí, a menina que foi agora para a Secretaria de Defesa Civil, é uma consideração até interessante. Ela faz um trabalho melhor que o meu. Hoje ela recebe menos, faz um trabalho melhor, porque eu falava que eu fazia muito, por quê? Porque na época que chovia, eu sempre tive disposição para trabalhar, então eu estava presente em todas as calamidades, mas eu fazia pouco para evitá-las, e o trabalho da Defesa Civil eu fazia para evitá-las. A menina trabalha melhor do que eu nisso aí. Então, a gente pode até concluir o seguinte: não ficar comigo foi a melhor coisa que Zélio fez. O ruim foi não ter ficado com o resto. Que talvez se trocasse todo mundo, inclusive eu, talvez hoje não estaria na situação aqui. E vocês, meus amigos que estão aí, que vão chegar aqui, ou que já chegou e esqueceu alguma coisa, já vou pedir mais uma vez, principalmente você, que eu estou aqui, né, para não envergonhar a minha religião, não vou envergonhar a Deus, que a primeira coisa para nós é a verdade diante de Deus. Vem aqui, se libertem, fale as coisas certas, fale a verdade e deixa o resto. Quando você falar a verdade, essas pessoas vão perder poder sobre você, ficar chantageando vocês, falando que você não pode fazer. Então chega aqui e rasga. O que der, deu. Mas pelo menos a consciência tranquila e uma promessa de Deus para não envergonhar o nome de Jesus perante todos, vocês vão ter. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Rogério Ribeiro. Agradecendo também a permanência do senhor Antônio de Pádua, acompanhando desde a primeira hora do dia aqui com a gente. Em nome dele, eu cumprimento todos